Mundo do marketing, boa tarde, se você está vendo a gente ao vivo agora, ou bom dia, boa noite, se estiver vendo em outro horário. O assunto de hoje do nosso Hangout é sobre economia. Como é que vai estar a economia brasileira em 2014? Quais são as perspectivas para o ano que vem que as empresas têm que estar atentas para desenvolver seus planejamentos e estarem mais seguros do que vai acontecer? E para falar de economia, ninguém melhor, economia no Brasil, né? Ninguém melhor do que o Ricardo Amorim, já nosso habitué de perspectivas, de retrospectivas, quando o assunto é economia. Muito boa tarde, Ricardo Amorim, tudo bem? Tudo bom, Bruno? É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Legal. O Ricardo, como vocês sabem, é CEO da Rican Consultoria, apresentador um dos apresentadores, né, debatedores do Manhattan Connection e um dos caras mais importantes aí, pensadores de economia no Brasil. A gente quer saber, Ricardo, que 2013 está sendo um ano que as empresas estão andando um pouco de lado, né, com relação à economia. E a exemplo do que foi em 2012, né? O que a gente pode esperar de 2014? Um ano semelhante ao que aconteceu esse ano? Um ano parecido com o que aconteceu em 2012? Ou será um ano diferente? Olha, apesar de ser um ano de Copa, de eleições, que por si só são novidades importantes, eu acho que vai ser um ano muito mais parecido do que diferente. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui foi um ano de decepção do ponto de vista de crescimento da economia como um todo. Quer dizer, o Brasil cresceu 2 e pouco por cento, o PIB não cresceu grande coisa, e eu acho que o ano que vem o número não vai ser muito diferente disso. Ao mesmo tempo, quer dizer, esse foi um ano que a gente teve pressões inflacionárias e por conta disso a taxa de juros subindo. Surpreendeu muita gente que a nossa taxa básica de juros voltou a 2 dígitos esse ano. Eu lembro que eu comentava isso no final do ano passado, começo desse ano, que eu achava que isso aconteceria e quase mandaram me internar. E eu acho que o ano que vem, infelizmente, vai subir mais um pouquinho, porque a gente vai continuar com pressões inflacionárias. Mais importante, os setores, porque a economia brasileira como um todo não foi muito bem, mas alguns setores foram. E esses setores provavelmente vão continuar a ir bem no ano que vem. Do que eu estou falando? O setor de agronegócio brasileiro esse ano foi responsável por mais da metade do crescimento do PIB brasileiro, ele representa só 15% da economia brasileira. Ele deve continuar a crescer forte. Segundo, o setor de comércio, o setor de varejo, cresce já há algum tempo num ritmo que é 2, 3 vezes o da economia brasileira, e esse ano não vai ser muito diferente não, porque com desemprego ainda baixo, salários altos e em vários casos subindo, crédito relativamente farto, as pessoas estão consumindo e vão continuar a consumir. A nossa dificuldade está onde a competição externa é mais intensa, mais aguda, particularmente na indústria. E aí, se por um lado esses setores que eu comentei, e o mesmo vale, por exemplo, o setor de serviços, que vem crescendo mais, esses setores devem ter um 2014 bom, a indústria, que já não teve um 2012 bom, pelo contrário, a produção industrial até caiu. 2013 foi um pouquinho melhor, mas também foi bem fraco. Em 2014 ainda deve continuar difícil. E você falou um pouco sobre essa questão de ano de Copa, eleições. A gente tem um carnaval que está lá em março, né? Esse cenário, como é que esses eventos que vão acontecer no Brasil, um no primeiro semestre, um no meio do ano e outro no final do ano, como é que eles vão impactar na economia e como que as empresas têm que se preparar para eles? É interessante eu te falar que 2014, do ponto de vista econômico, deve ser um ano parecido com 2013, quando de fato a gente tem um monte de coisas diferentes específicas. O carnaval mais atrasado normalmente joga contra. Todo mundo sabe que no Brasil as coisas realmente se aceleram depois do carnaval. Quanto mais tarde é o carnaval, menos sobra do ano para esse período um pouco mais quente. A economia, por outro lado, deveria ter impactos positivos muito grandes, vindo tanto da Copa quanto das eleições. A Copa, especificamente, os impactos vão ser grandes, vão ser significativos, mas menores do que a gente imaginava, por duas razões. O primeiro impacto significativo deveria ser uma mega expansão da infraestrutura brasileira. E isso, infelizmente, não aconteceu, pelo menos no ritmo que a gente imaginava, esperava e gostaria. Eu até acho que a gente vai ver uma aceleração dos investimentos em infraestrutura daqui até a Copa, vai ter muito puxadinho aparecendo por aí, mas, de qualquer forma, esses investimentos foram menores. O segundo, que também deve ser menor,
do que se imaginava inicialmente, que é a atração de turistas para o Brasil. E por que eu acredito que vai ser menor? Porque desde esse movimento muito forte das manifestações, os turistas estrangeiros estão um pouco assustados com o Brasil. Porque as manifestações brasileiras são notícia lá fora quando elas fogem de controle, senão não é notícia. Então os estrangeiros só vêm quando tem quebra-quebra, e isso assusta. Então a impressão que eu tenho é que a gente vai sim atrair muito turista, mas menos do que a gente imaginava antes. E o último ponto, que também não ajuda, e particularmente não ajuda na indústria, vai ser um ano bom para festa, mas ruim para trabalhar. Os feriados, por alguma razão, do calendário, eles estão caindo todos em datas normalmente seriam dias úteis. O que significa o seguinte, a gente vai ter um ano com muito poucos dias úteis, muito menos do que o normal. E isso normalmente leva também a produção da indústria a ter um desempenho um pouco pior. E normalmente isso mexe também um pouco com a vida do comércio, enfim, é um outro fator para acompanhar. Falando de varejo, a gente viu que as manifestações desse ano, elas não tiveram impacto grande na venda do varejo. O que aconteceu foi talvez uma diminuída naquele período grande, né? As pessoas não estavam saindo tanto de casa, com medo e tudo, mas logo depois se recuperou. Teve uma recuperação e as manifestações de fato não atrapalharam a venda no varejo. Como a Copa, como na Copa, o Brasil vai estar sendo visto pelo mundo e é um evento que pode canalizar mais manifestações, você acredita que, tendo mais manifestações, a gente pode ter aí um freio maior nessa questão de um desaquecimento maior por um período maior? Olha, é difícil saber porque acho que o grande ponto de interrogação é qual é a magnitude que eventuais manifestações podem tomar durante a Copa. O que eu imagino é que haverá sim manifestações e provavelmente algumas grandes. Talvez, em alguns casos, pode ser que fuja do controle sim. O fato é que as manifestações, ou a Copa, é um enorme holofote para tudo, inclusive para as manifestações. E como a Copa acontece só alguns meses antes das eleições, eu tenho a impressão que tem muita gente interessada que o circo pegue fogo nas manifestações durante a Copa. O que me faz crer que é possível que aconteça. Dependendo da magnitude, isso pode sim ter impactos negativos na atividade econômica brasileira, mas é muito difícil saber. A outra coisa é que eu acho que isso pode ter impactos importantes nas eleições. Quer dizer, se a gente for olhar hoje o calendário eleitoral, as perspectivas eleitorais, o que dizem as pesquisas, a impressão seria, está resolvido, a presidenta Dilma está reeleita. Eu acho que é muito cedo para falar isso exatamente por conta do que pode acontecer durante a Copa e particularmente manifestações. Nesse cenário que você já pintou de um 2014 bem semelhante ao 2013 e semelhante a 2012, que foram anos que determinados mercados, como você falou, agronegócio, varejo, foi bem, mas fato é que foi bem, mas muito aquém das expectativas de muita gente, né? A gente gostaria que estivéssemos crescendo muito mais, né? Diante desse cenário, o que as empresas devem fazer, como é que elas devem se comportar para que a gente tenha um crescimento acima do esperado? Eu sei que não depende, infelizmente, só das empresas. Infelizmente, a gente tem um governo, um cenário que só prejudica, né? O que as empresas devem fazer para tentar reverter esse cenário mais ou menos funcionar melhor? Bom, antes de responder do ponto de vista das empresas, eu queria te explicar por que o Brasil está crescendo pouco desde 2011. Quer dizer, o Brasil teve um período de crescimento bem mais acelerado entre 2004 e 2010. A média de crescimento do PIB brasileiro nesse período foi de 5% ao ano, que, diga-se de passagem, é quase 2,5 vezes a média do crescimento do PIB brasileiro nos 25 anos anteriores. Por que nesse período o Brasil conseguiu crescer muito mais do que antes? Porque ele se beneficiou de algumas tendências externas, particularmente uma alta do preço das matérias-primas que nós exportamos, uma queda do preço dos produtos que nós importamos, particularmente industrializados e eletroeletrônicos. Isso tornou o Brasil como país mais rico, ainda que tenha tido impactos negativos em alguns setores da economia brasileira. Em terceiro, o dinheiro no mundo ficou mais barato com a queda dos juros, porque os chineses acabaram fazendo duas coisas. Primeiro, barateando o custo de produtos e reduzindo a inflação mundial, aí a taxa de juros mundial pode cair. E em segundo, oferecendo poupança, porque os chineses tendem a poupar muito,
mais barata. Essas duas coisas pressionaram para baixo a taxa de juros mundial, o que ajudou o Brasil a atrair capital para financiar investimento, para financiar consumo, e isso nos ajudou a crescer mais. Essas três coisas fizeram o Brasil crescer mais e começaram a nos fazer atrair talento de fora do Brasil. Primeiro, brasileiros que voltaram, que eu estimo em mais ou menos 600 mil nos últimos 6 anos. E segundo, gringos. No ano passado, por exemplo, de cada 18 empregos formais no Brasil, um foi ocupado por um estrangeiro. Bom, e a gente agora atrai até imigrante ilegal. Acho que isso é uma revolução na história brasileira. Mas enfim, o ponto... né? Por um lado positivo e negativo, mas o que eu quero dizer com isso é que alguém que está numa situação tão ruim, que está se dispondo a emigrar ilegalmente, está vendo o Brasil como uma terra de oportunidade. Por isso que ele está escolhendo vir para cá. E isso mostra uma mudança. E faz sentido, porque nos últimos 10 anos o Brasil gerou 18,5 milhões de empregos formais que não existiam 10 anos antes. Então o que as pessoas de fora estão vendo é essa economia está gerando oportunidades. Por isso que elas vêm. E também teve uma ajuda demográfica, quer dizer, teve um processo forte de entrada de mais gente no mercado de trabalho. Enfim, tudo isso possibilitou que o Brasil crescesse mais, também porque havia inicialmente duas condições internas, que eram mão de obra disponível. Se eu falei que a gente pôs quase 20 milhões de pessoas a mais para trabalhar, é porque tinha muita gente que não estava trabalhando. Só que hoje não tem mais. O desemprego nesse meio tempo caiu de 12% para 5%. Então, não tem gente dando sopa. A segunda coisa que não tem dando sopa é infraestrutura. A gente pegou a infraestrutura que já existia e usou mais. A gente não expandiu a infraestrutura no ritmo que a gente precisaria, não investiu o suficiente. O que significa? Hoje, sem mais investimento em infraestrutura e, ao mesmo tempo, mais qualificação de mão de obra, mais máquina, mais equipamento, mais software, mais hardware que ajude a melhorar a produtividade da mão de obra, o Brasil está condenado a crescer nessa faixa de 2%, 3%. No ano muito bom cresce 3%, no ano ruim pode até não crescer nada. Mas o ponto é, isso é a média do Brasil. Alguns setores crescem mais do que a média do Brasil, como eu comentei de alguns, que é o caso de comércio, que é o caso de agronegócio, mas também é o caso de serviços, porque serviços, normalmente, não importa a competição de fora. E ele aproveita essa demanda aquecida no Brasil e vem crescendo mais. É o caso de tudo que aproveita a expansão forte de crédito que vem acontecendo. Particularmente é o caso do mercado imobiliário. Mas isso impacta também outros setores que dependem muito de crédito na venda. Então esses setores vão melhor. E segundo, dentro de cada setor, algumas empresas vão melhor. Na minha opinião, o que as empresas têm que focar para irem melhor? Dois fatores primordiais. O primeiro, como criar um diferencial? Como fazer algo que o concorrente não faz? E eu acho que um dos focos nisso é entender que, seja um serviço ou seja um produto, o que o cliente está sempre buscando é uma solução. É uma solução para um problema dele. E a partir daí, entender o que é o fundamental para o cliente. Vou dar um exemplo prático meu. Eu tenho a uma quadra de casa uma padaria grande, bonita, que tem tudo, fácil parar o carro. A uma quadra de casa nem precisaria, mas é fácil de parar o carro. Só tem um detalhe, não é lá que eu compro os meus produtos de padaria. Eu me dou o trabalho de ir até uma outra padaria bem mais distante, a quase 30 quadras da minha casa, e quem mora em São Paulo sabe que dependendo disso pode ser bem longe. Ela é mais difícil parar o carro, ela é mais apertada. E por que eu faço tudo isso? Por uma simples razão. Tem um único produto nessa outra padaria que é muito melhor do que na primeira, que é o pãozinho. E esse produto me faz ir até lá, só que já que eu vou até lá, eu compro todo o resto nessa padaria. Então o que eu quero dizer é entender o que é o fator que leva o cliente a tomar a decisão de comprar ou não determinado produto, determinado serviço. Eu acho que esse é o primeiro ponto fundamental. E o segundo, eu diria, é mudar um pouco a mentalidade, que a mentalidade histórica no Brasil é, bom, mão de obra no Brasil é barato, então a gente normalmente tem empresas com um montão de gente trabalhando e com um nível de tecnologia muito baixo. A gente tem que fazer exatamente o contrário, porque mão de obra no Brasil nos últimos anos ficou muito mais caro, infelizmente não ficou mais produtivo, o que significa que a gente tem que fazer duas coisas. A gente precisa, por um lado, qualificar mais as pessoas e, por outro, dar mais instrumento para essas pessoas trabalharem melhor. Eu acho que a melhor forma de caracterizar isso é o seguinte: produtividade média hoje no Brasil, do trabalhador, é 1/5 dos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa, você pode contratar 5 brasileiros ou 1 americano. Não é só porque o americano é melhor treinado, melhor preparado. Ele é melhor treinado e melhor preparado. Mas tem uma segunda razão. Esse cara conta com hardware, com software, com equipamento, com máquina, que o brasileiro não tem. Então a gente precisa fazer duas coisas. Melhor também, né? Exatamente.
Então o ponto é, a gente precisa, do lado do governo, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a infraestrutura, diminuir carga tributária, mexer em um monte de coisa, e do lado das empresas, entender o que é o núcleo do seu negócio e ser muito bom nisso. E eu acho que o componente básico é venda produto ou venda serviços, pense como serviços, porque o que você está oferecendo é uma solução. E o segundo aspecto é mais automação e tudo que é necessário para que isso aconteça. Legal, Ricardo. Para quem está assistindo a gente, habitantes do mundo do marketing, seguidores do Ricardo Amorim aí, você pode mandar pergunta pela nossa timeline do Facebook, Mundo do Marketing, ou pelo Google+, para onde você estiver, principalmente no Mundo do Marketing a gente consegue monitorar. E a gente já tem uma pergunta aqui do Paulo Renato Dias. Né? Ele diz que, eu vou ler exatamente a pergunta dele, ele diz que não sou um especialista, mas a retomada da economia nos países do hemisfério norte, juntamente com a entrada de mão de obra barata do leste europeu e, por fim, os investimentos chineses na Europa, pode causar uma desaceleração dos produtos e serviços para o mercado externo, e, novamente, o Brasil tendo que voltar a oferecer cada vez mais matéria-prima. Parece que o nosso país nunca deixa de ser colônia. Qual a sua opinião? Olha, a pergunta é muito boa, e tem alguns pontos que eu concordo e outros que não. O primeiro ponto ele está chamando a atenção que a economia europeia e americana estão ficando mais competitivas. Ele tem total razão. A gente viu nos últimos 5 anos um processo onde o Brasil, por um lado, e não só o Brasil, os grandes países emergentes, e mesmo os países emergentes menores, se tornaram mais importantes do ponto de vista de consumo, quer dizer, as pessoas aqui passaram a ganhar mais, passaram a ter acesso a crédito e a consumir mais. Por outro lado, o que está acontecendo, o reverso da medalha, é que quando os salários sobem e as pessoas podem consumir mais, isso é muito bom do ponto de vista social, do ponto de vista de consumo. Mas do ponto de vista de competitividade é ruim, a menos que a gente tivesse um grande ganho de produtividade, que infelizmente nós não tivemos. Então, o que está acontecendo é que produzir no Brasil ficou mais caro. O reverso da medalha está acontecendo nos países ricos. No caso dos Estados Unidos, o principal fator vem sendo a expansão do mercado de gás de xisto, o shale gas. Os americanos estão produzindo gás natural e petróleo muito barato, e essa redução do custo de matéria-prima lá torna indústrias onde isso é muito importante, é um componente de custo grande, mais competitivas lá. E no caso europeu, o principal fator é a queda de salários. Enquanto no Brasil o desemprego é o mais baixo da história brasileira, na Europa é o contrário, é o mais alto da história europeia. Com o desemprego lá em cima, os salários na Europa despencaram. Só para dar uma ideia, 85% dos jovens gregos, 80% dos espanhóis, 75% dos italianos, portugueses e irlandeses hoje não têm emprego. E o resultado disso é uma queda brutal de salários, que por sua vez torna os produtos lá mais competitivos. Então, ele está absolutamente certo que a produção não vai aumentar. Agora, a ideia de que o consumo vai aumentar lá, aí eu compro um pouco menos, porque o crédito lá diminuiu, porque os bancos perderam muito dinheiro e estão com menos dinheiro para emprestar. Em paralelo, as pessoas não estão querendo pegar dinheiro emprestado, porque ou elas estão sem emprego, ou com medo de ficarem sem emprego, porque não só o desemprego, particularmente na Europa, o desemprego está muito alto e subindo. O que isso está fazendo? Elas estão consumindo menos e não mais. E isso eu não vejo mudando em 2014. Então, o fato do lado de consumo eu não acho que vai acontecer. O que eu acho que é um impacto importante no Brasil é outro. O que isso significa é que se nos últimos anos vários setores aqui se preocuparam com o produto importado da China, que normalmente era um produto de preço barato e qualidade nem sempre a melhor, estou generalizando, há bons produtos chineses, mas de uma forma geral a qualidade é mediana e o preço é barato, a gente agora tem que se preocupar com uma concorrência adicional, que é a concorrência com o produto americano e europeu, que vai chegar agora mais barato e com qualidade muito boa. Então acho que esse é um dos focos que as pessoas aqui têm que estar atentas. Interessante, Ricardo. Você comentou que para o cenário brasileiro pouca coisa vai mudar em termos econômicos em 2014. E no cenário internacional, alguma coisa vai mudar ou vai continuar a mesma? O que pinta no cenário internacional que pode afetar o Brasil? O cenário internacional eu acho que tem mais mudanças e mais incertezas. Então deixa eu começar pelas mudanças. Uma das mudanças é que esse ano começou
alguma recuperação um pouquinho mais forte da economia americana e europeia, que provavelmente vão se sustentar. Mas está longe de ser uma certeza, tá? A dúvida em relação à sustentação dessa recuperação lá, ou as dúvidas são enormes por várias razões. Uma delas é o processo que o Banco Central americano está tentando controlar, e é uma coisa que nunca foi feita na história. Eles fizeram uma injeção colossal de dinheiro, de estímulo monetário nos últimos anos, e à medida que o desemprego vai caindo e vai chegar um momento com o desemprego mais baixo, que o consumo começa a crescer lá, se tiver esse dinheiro todo dando sopa, a inflação vai começar a subir. E aí ele vai ter que tirar isso. O desafio é, se ele demora para tirar, a inflação vai subir lá e vai gerar um monte de problemas. Se ele, por outro lado, tira muito rápido, ele mata a recuperação. Então eu diria que a maior incerteza é como é que ele vai conseguir administrar isso, se ele vai acertar a dose, se não vai errar ou por excesso ou por falta. E dependendo do que acontecer, como a economia americana é a maior economia do mundo, se ele errar a mão, os impactos negativos nos Estados Unidos vão causar estragos no mundo inteiro. E diga-se de passagem, se isso acontecer, eu estou falando de um 2014 mais ou menos parecido no Brasil, do ponto de vista pelo menos de crescimento do PIB com 2013, se acontecer a gente vai acabar crescendo menos até o ano que vem do que nesse ano. Legal. Ricardo, a gente tem mais duas perguntas aqui, uma do Matheus e uma do Gustavo, só para deixar claro que o Ricardo vai responder. O Matheus Soares, ele pergunta, a previsão do Brasil para ser uma grande potência em até 20 anos, junto com os emergentes do BRIC, ainda é válida, né? Caso não, qual erro que o país cometeu para sair dessa previsão? Bom, então vamos lá. Para que isso aconteça, o Brasil cresceu bem, como eu falei, num período curto. Deixa eu ser mais específico. De 2003 a 2010, o PIB brasileiro foi de 500 bilhões de dólares para 2,5 trilhões de dólares. Primeiro, porque ele estava crescendo mais rápido, e segundo, porque o real estava ficando mais forte. Então, o real, na hora que era convertido em dólares, dava um número de dólares maior. Esses dois processos, pelo menos temporariamente, pararam. Quer dizer, o Brasil parou de crescer rápido, está crescendo devagar nos últimos 3 anos, e como eu falei, o ano que vem não vai ser diferente. E, pelo menos mais recentemente, o real se enfraqueceu bastante, o dólar subiu bastante. O que isso faz? Isso está fazendo a economia brasileira medir em dólar até encolher. E o Brasil está perdendo postos, por exemplo, a gente tinha ano passado ultrapassado a Inglaterra, e a gente já foi reultrapassado pela Inglaterra como maior economia, como no caso sexta economia do mundo. O que acontece é, se o Brasil conseguisse manter o ritmo de crescimento médio do PIB, medido em dólar, de 2002 a 2012, em 2022 o Brasil seria a terceira economia mundial. Só que tem um detalhe, nos últimos 3 anos nós já não estamos crescendo nesse ritmo, e não vamos crescer de novo no ano que vem. Em outras palavras, para voltar a crescer mais rápido, o Brasil agora precisa fazer a lição de casa. Precisa resolver os problemas que nós temos, de infraestrutura, de carga tributária, de dificuldade de fazer negócio, de legislação trabalhista travada, legislação tributária idem, enfim. Então, chegou na hora, ou a gente faz as reformas, ou aquilo não vai passar de um belo sonho que a gente não vai ver se materializar. Acho que a capa da The Economist de alguns meses atrás mostra isso, né, Ricardo? Acho que foi a frustração de um sonho de muita gente, aquela capa. É até engraçado, porque a The Economist usou uma imagem parecida, mas muito mais radical do que uma que eu venho usando há alguns anos, porque eles tinham aquela imagem inicial que era o Cristo, aquele foguete que voava alto. Eu venho usando há alguns anos um Cristo como foguete, mas que está balançando. O nosso Cristo, a The Economist é mais radical. A imagem dele é o Cristo está virado para baixo, com um pinta que vai se estatelar no chão. E eu acho que eles estão pegando um pouco pesado. Eu acho que porque aquilo sugere uma crise no Brasil. E pelo menos esse ano, a probabilidade de crise no Brasil é relativamente limitada. Mais para frente, ainda não é enorme, muito longe disso. O que eu acho é que a gente está muito mais, por hora, condenado a uma mediocridade do que condenado a uma crise. E aí é que eu coloco a coisa balançando e não se espatifando. Entendi. O Gustavo Cavalheiro, ele pede para perguntar sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa deve ganhar fôlego e melhorar no ano de 2014? Olha, boa pergunta. O primeiro ponto é o seguinte, é muito difícil você determinar prazos para quando, do ponto de vista de mercados de ativos, quando as coisas acontecem. Deixa eu ser um pouquinho mais específico com relação à Bolsa. A Bolsa brasileira hoje, em relação à média histórica de preços da própria Bolsa brasileira,
dos últimos 20 anos, ou mais especificamente desde o Plano Real, que é julho de 94, ela está mais ou menos 35% mais barata do que a média desse período. O que isso sugere? Que o movimento de longo prazo da Bolsa brasileira vai ser favorável, a Bolsa vai subir. Agora, se isso vai começar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, a resposta é não sei. E, em grande medida, depende de pelo menos duas variáveis. A primeira é aquele cenário externo que eu comentei com vocês. Um dos grandes medos que eu tenho, para ser muito franco, é que eu acho que se o Banco Central americano tirar os estímulos da economia americana, eu acho que uma coisa que a gente vai ver acontecer é uma grande queda da Bolsa americana. A Bolsa, eu falei que a Bolsa brasileira está 35% mais barata que a média histórica, a americana está quase 70% mais cara que a média histórica. O que significa que se a gente tirar os estímulos, acho que a chance da gente ver bolhas estourando no mundo é muito grande. Vou dar alguns exemplos só do que aconteceu nas 2 últimas semanas. Ontem foi vendido o livro mais caro da história, 14 milhões de dólares. Na semana passada foram vendidos o quadro mais caro da história, um quadro do Francis Bacon de 140 milhões de dólares, e a pedra preciosa mais cara da história por 70 milhões de dólares. A Bolsa Americana está no nível mais alto da história. O que isso me sugere? A gente está vendo uma bolha, porque quando tudo sobe e está subindo, está com dinheiro sobrando, isso é uma bolha. Essa bolha estourando pode deixar a nossa Bolsa ainda bem mais barata antes que ela entre no que eu vinha comentando, que é um movimento de alta sustentado. Mas se você estiver pensando em fazer um investimento para os próximos 3, 4, 5 anos, como a gente não sabe se essa coisa vai estourar nos Estados Unidos tão cedo, eu acho que há uma possibilidade hoje sim de fazer bons investimentos e ganhar dinheiro. Se daqui a alguns meses ou um ano você vai estar ganhando dinheiro, eu não sei. Por falar em bolha, a gente teve uma que estourou recentemente, chamada Ike Batista, né? E a gente tem o mercado imobiliário no Brasil, que todo mundo fala que é uma bolha que está prestes a estourar. E a gente tem também o endividamento do consumidor brasileiro também, que não continua crescendo, né? Como é que você vê essa questão, mercado imobiliário e endividamento do consumidor brasileiro? Vamos lá, essas duas questões eu tenho uma visão diferente da maioria. Elas ainda não me preocupam. Pode ser que elas cheguem num ponto de preocupação. Não estou dizendo que elas não vão ser importantes no futuro, mas elas ainda não me preocupam. Por quê? Começando com o endividamento do consumidor brasileiro. A gente acha normalmente, ou pelo menos lendo a maior parte das matérias, que o consumidor brasileiro está super endividado. Se você fizer uma comparação internacional, isso não é verdade. Na média, um consumidor brasileiro hoje é 20 vezes menos endividado que um consumidor americano. Bom, o consumidor americano ganha 5 vezes mais que o brasileiro, e, portanto, ele poderia ter uma dívida maior que o brasileiro. Mas ele não está 5 vezes mais endividado, ele está 20 vezes mais endividado. Idem para o europeu. Na média, os europeus estão 3 vezes mais endividados que os brasileiros, e os americanos 4 em relação à renda, na hora que eu divido o fato que eles ganham mais do que a gente. Em outras palavras, o problema no Brasil não é excesso de dívida. O problema no Brasil é outro. A gente tem um comprometimento da renda grande com o pagamento das prestações, mesmo devendo pouco. O que isso é diferente e por que é importante a diferença? Porque quando o comprometimento é grande, você não tem necessariamente que aumentar a sua poupança, o que significa consumir menos, gastar menos, que é o que você tem que fazer quando a dívida é grande, que é o que os americanos e europeus estão fazendo. Como eles estão muito endividados, eles gastam menos. Como eles gastam menos, os países deles crescem menos. No Brasil, o que está acontecendo é um processo diferente. A gente está tendo um alongamento de prazos de prestações que permite que o endividamento cresça sem que necessariamente a gente tenha um aumento desse comprometimento de renda. Deixa eu ser mais específico. Se você tem uma dívida, digamos, de 10 mil reais no financiamento de um automóvel para pagar em 10 meses, você paga R$1.000 por mês. Aí depois, 10 meses depois, você pagou a dívida, não tem mais dívida e fala, bom, agora eu comprei um imóvel e fiquei com uma dívida de 100 mil reais. Só que agora eu tenho 100 meses para pagar. Você vai pagar os mesmos R$1.000 por mês para uma dívida que é 10 vezes maior. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. Como a modalidade de crédito que mais cresce é o crédito imobiliário, que é o que tem maior prazo de financiamento, o endividamento está crescendo. Mas sem que haja, pelo menos isso é verdade nos últimos meses, nos últimos trimestres, um aumento do comprometimento de renda. Então, o que isso faz na prática é mudar para onde está indo o consumo das pessoas. Então, o cara que antes se endividava para ir à farmácia ou ao supermercado, agora não está podendo fazer uma dívida lá porque ele já está com a dívida do carro ou do imóvel. Então, isso tem um impacto negativo em alguns setores e positivo em outros.
Mas para a economia como um todo, não tem um impacto negativo de um excesso de endividamento. Legal. Segundo fator que você... Vai fundo. Não, desculpa te interromper, pode fechar. Não, eu ia falar do mercado imobiliário, porque esse era um tema que me preocupava muito, a história de bolha imobiliária no Brasil, e exatamente por isso eu estudei muito a fundo, e acabei ficando muito mais tranquilo. Porque, o que significa estudei muito a fundo? Eu fui procurar todas as bolhas imobiliárias que estouraram no mundo nos últimos 113 anos, de 1900 para cá. Eu achei 97. Depois eu dividi essas bolhas nas bolhas que eram locais e nas que eram nacionais, que é o que se fala que tem no Brasil hoje, uma bolha imobiliária no Brasil como um todo. Mais ou menos metade das bolhas eram nacionais. Aí eu fui entendê-las, o que as causava, como é que elas explodiam, e eu acabei entendendo o seguinte, todas elas tinham um fator em comum. Aliás, tinham alguns fatores em comum, mas tem um que é muito importante, que é uma grande expansão de crédito, acaba levando a um endividamento excessivo, e num determinado momento, quando o crédito, a disponibilidade de crédito diminui ou some, o que acontece é uma queda forte, porque o que acaba acontecendo aqui, muita gente, de repente, não consegue pagar as prestações, não paga, os bancos executam a garantia dos empréstimos, que são os próprios imóveis, e botam os imóveis à venda. Como a oferta de imóveis cresce muito, os preços despencam. Pois muito bem, todos os casos de bolha que eu encontrei nos últimos 113 anos, a bolha imobiliária estourou com um crédito em relação ao PIB para o setor imobiliário de mais de 50%. No Brasil é de 8% ainda. Então ainda está muito baixo. E o segundo fator, que é a nossa impressão que os preços dos imóveis no Brasil hoje estão caríssimos. É a impressão que todo mundo tem, aliás, que eu inclusive tinha também. Só que aí eu fui fazer um estudo um pouco mais profundo. Primeiro, por que a gente tem a impressão que os preços estão caros? Porque hoje eles estão 5, 6, sei lá, 7, 8 vezes mais caros do que eram há 6, 7, 8, 9 anos. Então, deve estar caro. A menos que na realidade hoje esteja normal e antes estivesse barato. Segunda conclusão que a gente faz é, bom, vamos comparar com as grandes cidades mundiais. Vamos comparar, sei lá, São Paulo com Miami. E você fala, bom, Miami está muito mais barato que São Paulo. E está. Você fala, bom, então São Paulo tem que estar caro. De novo, a menos que seja Miami que está barato. Foi o que eu fui checar. Eu peguei as 400 maiores cidades do mundo com mais lançamento imobiliário e fui comparar os preços em relação ao que as pessoas podem pagar. Ou seja, o salário delas descontando o imposto de renda na fonte. É o que sobra no final do mês. Eu dividia o preço do imóvel, imóveis de 90 metros quadrados, pelo salário médio de cada uma dessas cidades. Tinham 17 cidades brasileiras. E aí eu fiquei surpreso, porque várias coisas. Primeiro, as cidades brasileiras, na média, não estão mais caras. Ao contrário, elas estão mais perto das mais baratas do que das mais caras do mundo, mas estão mais ou menos na média. Mais importante, você tem algumas cidades brasileiras que estão caras e outras que estão baratas. Deixa eu ser um pouco mais específico. Entre as cidades mais caras do mundo, entre as 50 mais caras do mundo, 49 são cidades de países emergentes, incluindo 4 brasileiras. Só uma é cidade de um país desenvolvido, que é Roma. Todas as outras são cidades de países emergentes. As 4 brasileiras na lista são Brasília, a 10ª mais cara do mundo, mas Brasília tem uma peculiaridade, que é o fato da importância do funcionalismo público na cidade. Porque qual é a grande diferença? Como o funcionário público não pode ser mandado embora e não perde o emprego, a chance que ele seja forçado a dar um calote porque ele ficou sem emprego num empréstimo imobiliário é menor. E por isso tem mais crédito imobiliário em Brasília, os preços subirão mais. A segunda mais cara é o Rio de Janeiro, a 25ª mais cara do mundo, e tem a ver com a questão da geografia, quer dizer, o Rio é uma linguiça apertada entre o mar e a montanha, e com as Olimpíadas. As duas outras, que aí estão mais perto de 50 do que da primeira mais cara, são Porto Alegre e Belo Horizonte. O resto das brasileiras não estão perto das mais caras, e algumas estão até entre as mais baratas. Por exemplo, entre as 50 mais baratas do mundo, tem 40 cidades americanas, só 10 cidades de outros lugares. Uma delas é uma brasileira, é Fortaleza. Entre as 100 mais baratas, eu encontrei Campinas. Enfim, então o meu ponto é, podemos ter problemas em uma cidade ou outra, ou em um empreendimento ou outro? Sim, podemos, claro que podemos. Agora, vamos ter uma bolha imobiliária estourando no Brasil, no país como um todo, em 2014, ou no próximo ano, no ano seguinte? Parece muito improvável. Ok, Ricardo. No início você falou sobre os setores que continuam crescendo, que cresceram e que devem continuar crescendo. Eu queria saber quais outros setores se vão evoluir nesse ano de 2014, ou algum que deve sofrer um pouco mais em 2014.
do que os últimos anos que passaram, em termos de crescimento, em termos de até de encolhimento também, né? Olha, eu diria o seguinte, bom, primeiro, no lado positivo, o que eu acho que é a diferença, e aí tem a ver com um fator específico, que é a Copa do Mundo, venda de televisão é sempre uma maravilha em ano de Copa do Mundo, e esse ano não vai ser diferente. Isso eu tenho certeza que o setor de eletroeletrônicos em geral vai se beneficiar, e mais particularmente televisões. Agora, quem vai mal? A indústria como um todo vai ter dificuldade. Particularmente, setores industriais que têm mais competição externa. Porque tem alguns que o custo de transporte é tão grande em relação ao custo do produto que a gente acaba tendo uma barreira natural de entrada. Tem outros que a legislação, de alguma forma, limita a entrada de produto estrangeiro. E tem alguns onde isso não acontece. Onde isso não acontece é onde a gente potencialmente pode sim ter até desempenhos negativos ao longo de 2014. Bacana, Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos aqui para os habitantes do mundo do marketing. E a gente espera que 2014 seja melhor do que o que está pintando, né? Porque é só isso mesmo para a gente poder ter um pouquinho mais de esperança, né? Que brasileiro, acho que é irremediavelmente otimista, né? Então acho que a gente tentar ser um pouco otimista mesmo nesse cenário aí de mesmice, desse crescimento estagnado que a gente está vivendo, ajuda um pouco, né? Amém, Bruno. Que as surpresas sejam boas, começando pelo Hexa. E para os marqueteiros de plantão, uma das coisas que eu diria que talvez seja mais importante ser repensada a gente viu um processo nos últimos anos onde teve muita gente que deixou de ser pobre e virou classe média. O que a gente provavelmente vai ver nos próximos anos não é a nova classe média, é a nova classe alta. Porque o que a gente tem é uma entrada muito grande de gente que era ou da classe média ou mesmo das classes baixas há pouco tempo, que está subindo. E os padrões de consumo, as preferências são diferentes. E isso é algo que eu acho que o pessoal de marketing tem que estar de olho. É verdade, a gente já tem visto esse movimento da premiumização dos produtos, as exigências realmente têm sido novas, até as pessoas aprendendo, reaprendendo a consumir, a comprar, enfim, teremos realmente um cenário diferente daqui para frente. Aqui no Mundo Marketing a gente não tem do que reclamar do crescimento, graças a Deus. Então, Ricardo, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos assistiu agora, ao vivo, tivemos uma boa audiência aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.